Olá pessoal, professor Moacir aqui. Então, o videozinho de hoje, vamos apresentar para vocês, é para desmistificar o que algumas pessoas estão falando sobre a carga horária, a ação da carga horária para os professores de Fundamental 1. Então, tem gente falando aí que o cálculo não é correto, que não vai dar em nada, que isso não dá em nada. Pessoal, isso é mentira. Essa ação já foi ganha em outras cidades daqui do Pernambuco e muitos questionam como é essa situação, como esse cálculo de carga horária de 180 horas. Então, vou fazer um vídeo aqui para vocês explicando rapidinho como é que é feito esse cálculo de 180 horas para vocês, certo? De antemão, não quero nessa conversa que tem gente aí dizendo, próprio professor, tem professor de Fundamental 1 aí dizendo que isso não procede, que esse cálculo não procede, que não dá em nada. Então, vou apresentar para vocês e vou provar aqui para vocês que o professor de Fundamental 1, em Araripina, ele trabalha por 180 horas e não por 150, certo? Eu vou abrir aqui vou só reduzir aqui rapidinho. Vou mostrar a vocês aqui no cantinho aqui. Então vamos lá. Pessoal, antes de tudo nós temos que saber o que é hora-aula e o que é hora-relógio, né? Hora-relógio a gente sabe que corresponde a 60 minutos e uma hora-aula corresponde a 50 minutos no estado do Pernambuco. Uma hora-aula no Pernambuco, a lei estadual diz que uma hora-aula corresponde a 50 minutos. Então nós vamos fazer aqui uma regrinha de 3 para transformar hora-relógio em hora-aula. Quantas horas-aulas equivale a uma hora-relógio, ok? Então aqui nós vamos fazer uma regrinha de 3, né? Hora-aula 50 minutos. Quantas horas-aulas vai corresponder a 60 minutos, que é o que equivale a uma hora-relógio, certo? Então aqui regrinha de 3, x, minuto abaixo de minuto, hora-aula abaixo de... Então aqui eu tenho x vezes 50 e 60 vezes 1, que vai dar isso aqui, x vezes 50, 50x, 60 vezes 1 igual a 60, certo? Então x é igual a 60 dividido por 50, logicamente aqui vai dar 60 dividido por 50, x é igual a 1,2 hora-aula. Isso quer dizer o quê? Que em cada hora relógio, né, de 60 minutos corresponde a 1,2 hora-aula, certo? O professor de Fundamental 1, ele não trabalha por hora-aula, ele trabalha por hora-relógio, certo? Hora-relógio. Então ele entra de 4h30 ou de 7h30 da manhã e sai de 11h30. Então, o professor de Fundamental 1 trabalha 4 horas por dia, 4 horas relógios, certo? Então o que a gente faz? Pegar 4 horas relógios e vamos multiplicar pela quantidade de horas-aulas. 4 horas relógios vezes 1,2 hora-aula. O professor do Fundamental 1, ele trabalha 4,8 horas-aulas por dia. Lembrando mais uma vez que o professor do Fundamental 1, ele recebe por hora-aula, porque é lei, mas aí ele trabalha em hora-relógio. Não tem a divisão de disciplinas, né, como Fundamental 2. Então aqui, 4 horas relógio vezes 1,2 horas aulas corresponde a 4,8 horas aulas por dia. 4,8 horas aulas por dia vezes 5, né, 5 dias na semana. Então, por semana, o professor trabalha 24 horas aulas por semana, né, 5 dias na semana, em cada dia 4,8 horas aulas por dia, então dá resultado aqui 24 horas aulas por semana. Vamos lá, 24 horas aulas por semana vezes 5 semanas.
Na educação, o mês ele é tratado com 5 semanas, certo? Então, um mês corresponde a 5 semanas, ok? Os cálculos na educação, o mês corresponde a 5 semanas. Então, 24 horas aulas por semana, vezes 5 semanas, o professor vai trabalhar 120 horas aulas por mês de regência. Observem aqui, pessoal, 120, certo? 120 horas aulas. O professor do Fundamental 2 de regência, ele trabalha 100 horas aulas de regência, professor de 150 horas, né? Que corresponde a 2/3 e 50 aulas atividades, que a gente chama aqui aula atividade, que é correspondente a 1/3, porque 1/3 de aula atividade tem que ser proporcional à sua aula regência. Não se pode reduzir a aula regência para aumentar a aula atividade, nem reduzir a aula atividade para aumentar a sua aula regência. A aula regência a gente sabe que é aquela aula com o aluno, com o estudante, certo? Então aqui a gente já vê uma discrepância. O professor de 150 horas, por lei, ele tem que trabalhar 100 horas aulas por mês, que corresponde a 2/3, e 50 aulas atividades por mês, que corresponde a 1/3, certo? Então aqui a gente já viu a discrepância, certo? 120 horas aulas por mês, já aumenta 20 aqui, ok? Então nós dizemos que 120 horas aulas de regência corresponde a 2/3 da sua carga horária, 2/3, que é a aula de regência. Então 120 corresponde aqui a 2/3. Vamos agora saber quanto vale uma aula atividade, porque a gente sabe já dos 2/3, que dá 120 horas aulas de regência, ok? Agora a gente tem que saber quanto vai ser 1/3 referente a essas 120 horas aulas. Lembrando, se eu trabalho 120, eu não posso completar com 30 horas para dar 150, porque eu não posso tirar aula atividade e colocar para aula regência. Isso não pode. A proporção tem que ser 2/3 com o estudante e 1/3 de aula atividade. Então vamos dizer aqui, ó, fazendo mais uma regrinha de 3, 120 horas aulas corresponde a 2/3 que é de regência. Quantas horas atividades, aula atividades, né? Quantas horas aula de aula atividades corresponde a 1/3? Então vamos lá. Aqui, pessoal, para facilitar os cálculos, eu transformei 2/3 e 1/3 em dízima periódica, que ficou isso aqui, ó. 2/3 corresponde a 0,6666, que é uma dízima. E 1/3, que é só você pegar 1 e dividir por 3, né? Corresponde a 0,33333. Isso é para facilitar os cálculos, vocês podem pegar aí a calculadora de vocês e fazer essa transformação. Então vamos lá, regrinha de 3, proporcionalidade, questão de proporção. Como eu digo, é toda uma questão de proporção. 120 horas, 2/3. Então, a aula atividade tem que ser proporcional a 120 horas. Fazendo a regrinha de 3 aqui, x vezes 0,666, né? E 120 vezes 0,3333, que é a dízima, nós vamos ter aqui, ó, x vezes 0,666, tá aqui a multiplicação, é igual, regrinha de 3, a 120 vezes 0,333, está aqui, ó, 120 vezes 0,3333. Peguem a calculadorazinha de vocês e vocês vão fazer que 0,6666 de x é igual a 40. 120 vezes 0,333, que é a dízima, é igual a 40. Se eu pegar x, e agora eu tenho que dividir, né? Porque x passa para o outro lado dividindo, esse valor passa para o outro lado dividindo. Pega-se 40 e divide por 0,6666. Podem fazer na calculadora de vocês aí. Então, nós vamos ter o quê? Que o resultado dessa divisão vai ser 60 horas aulas atividade. 60 horas aulas atividade. Então, vamos lá. 120 horas aulas de regência, que eu já mostrei para vocês, e agora 60 horas aulas de aula atividade. Resultado,
120 horas aulas de regência, mais 60 horas aulas de aula atividade, então vocês trabalham 180 horas aulas mensais. Ok? Espero que tenha sido claro aí com esse vídeo e que não caiam nessa conversa mole aí, que tem gente dizendo que isso não existe, que não vai dar certo, né? Que essa ação não tem fundamento, pois está aí a prova que você, professor de Fundamental 1, trabalha 180 horas aulas mensais. Ok, pessoal? E lembrando, essa ação já foi ganha em alguns municípios do Pernambuco. Então, nós já temos já a jurisprudência para entrar com essa ação aí. Beleza? Então, um forte abraço para vocês e um forte abraço para vocês e até a próxima.